Mais um convidado agora aqui no nosso Headline News especial para falar sobre as consequências desse embate, esse conflito que afeta milhões de pessoas inocentes e que tem a atenção total do mundo todo. Eu recebo o economista, advogado também, doutor Alessandro Azzoni. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo conosco aqui na Jovem Pan. Os reflexos de uma guerra são muitos e podem vir a curto, médio, longo prazos, né? Mas, a princípio, a economia já vai sentindo os efeitos dessa crise no leste europeu? Primeiramente, boa tarde a todos, mais um prazer estar com vocês. Os efeitos já são simultâneos, né? Tanto que no primeiro momento da invasão existia a possibilidade, sempre se falava se acontecer, se, esse justamente porque a gente dependia das reações, das sanções que seriam impostas pela OTAN, pelos Estados Unidos e os países europeus, né, em cima da Rússia. Por que isso? Porque a Rússia hoje representa, na verdade, 12% da produção do petróleo do mundo vem da Rússia, ou seja, ele é o terceiro maior produtor. Nós já vimos sofrendo o impacto direto do preço do barril do petróleo, justamente porque a OPEP, que era a Organização dos Produtores de Petróleo, afirmou que não aumentaria a sua produção. Então, nós tínhamos já um problema de escala de oferta com demanda. Esse estava estrangulado porque todas as economias estavam crescendo e precisavam dessa matriz para poder alavancar seu desenvolvimento. Se você retirar esses 12%, aí nós vamos ter realmente um estrangulamento da oferta e o preço pode ultrapassar até os 120, 130 dólares, né? Então, esse já seria o primeiro impacto. O segundo impacto, que a Ucrânia, na verdade, ela detém 16% da produção mundial de soja e praticamente 12% da de milho. Então, significa assim, também com essa questão da crise, ela acaba afetando o preço dessas commodities, né? Então, essas commodities, elas acabam, e falando de soja e milho, por que soja e milho? Ela é a base das rações de proteína animal. Automaticamente, essas commodities ficando fora do mercado, vai haver uma elevação de preços, o preço das rações que fazem base da proteína animal aumentará e provavelmente as carnes que já estavam muito caras e poderão ter mais impacto. Na Europa em si, nós temos um problema mais grave ainda, que praticamente quase todo o gás que é consumido na Europa, ela vem justamente do gasoduto que passa pela Ucrânia, que vem da Rússia. Ou seja, então, nós podemos ter uma questão de crise energética por falta de abastecimento de gás. Se houver uma sanção muito grande e a Rússia retalhar com isso, fazendo corte no envio de gás, nós podemos ter uma crise na questão energética na Europa e, com isso, o processo inflacionário e uma desaceleração nessas economias europeias, que provavelmente dariam um efeito negativo, principalmente para nós também. Eles têm uma possibilidade de trazer isso do Catar e da Ásia, esse gás, mas lembrando que os contratos que existem naquela região, eles dão prioridade para os contratos, quem está em primeiro. Somente o excedente poderia ser vendido. Se alocar todo esse gás para a questão da Europa, a Ásia pode também sofrer uma questão de desabastecimento de gás e ter um processo também de crise energética. Então, você vê que as sanções, elas foram impostas, eu achei elas até brandas demais em relação ao ato que aconteceu da invasão russa. Isso mostra a sensibilidade das economias mundiais em relação à questão da Rússia. Nós viemos de uma recuperação econômica pós-pandemia e, se você aplicar as sanções, os próprios sancionadores terão os efeitos assim mais negativos do que eles poderiam ter deixando a guerra continuar, né? Que cenário complicado, hein? Doutor Alessandro, a pergunta agora de Diogo Schelp. Doutor Alessandro, está circulando nas redes sociais aí um vídeo antigo de uma reunião entre o ex-presidente Donald Trump e o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, em que Trump faz ali duras críticas às potências europeias, aos aliados europeus,
por ter aumentado a dependência em relação ao gás da Rússia. O argumento de Trump nesse vídeo, que parece até premonitório, é o seguinte: ele diz: como que vocês querem que a gente coloque mais dinheiro ou continue colocando muito dinheiro na OTAN sem que vocês façam o mesmo, se ao mesmo tempo vocês estão, a Alemanha, por exemplo, construindo aí gasodutos e aumentando essa parceria energética com a Rússia. É verdade isso? Esse argumento faz sentido? Quer dizer, os países europeus estavam cavando ali uma dependência que permitiu à Rússia agora colocar essa situação e deixar os europeus realmente de mãos amarradas para tomar uma atitude mais drástica? É verdadeira e muito precisa essa questão. Esse gasoduto que a Alemanha já está em construção, né, na verdade, que vem da Rússia, que não passa ela vem pelo oceano, né? Então, quer dizer assim, é um gasoduto muito caro, ele vai abastecer praticamente a Europa, mas cria-se uma dependência. Eu vejo essa situação. O Putin foi uma pessoa muito cirúrgica nos seus atos. Ele fez com que a Europa dependesse da questão do abastecimento de gás. Ele forneceu gás até com vantagens para a Europa para criar essa dependência, e hoje elas são completamente dependentes, porque ela não tem de onde buscar outra matriz, a não ser que seja por marítimo, né? Então não teria outra opção. Então realmente essa dependência existe. E também a questão da dependência do petróleo. Então, quer dizer assim, terceira maior produtora de petróleo, cria uma dependência. Então, faz completamente, tem um fundamento muito lógico nisso. Então, eu costumo falar que, quando me perguntavam assim, mas eu não estou entendendo, eu fazia uma analogia. Seria a mesma coisa que eu chegasse, eu morasse numa casa com meus pais, meu pai me paga minha faculdade, meu pai me dá mesada, meu pai me dá o carro, me dá o celular, aí eu chego em casa e falo assim, a partir de hoje eu faço o que eu quero, aqui quem manda sou eu, e quem vai fazer, agora vocês vão ter que me engolir. Aí o que vai acontecer? Teu pai vai cortar tua mesada, vai tirar seu carro, vai tirar teu celular e vai mandar você trabalhar. É mais ou menos o que está acontecendo com a Europa hoje. Então você percebe que as sanções, elas são muito fracas, porque até a questão das restrições de recursos russos nas economias inglesas, europeias como um todo, até americana, ela acaba sendo muito sutil, porque quem movimenta a grande parte das bolsas europeias justamente são as fortunas somente russas. Então, se você faz uma limitação disso, você vai perder liquidez nas bolsas. Então, já perde um contrassenso. E a outra também, vou tirar ali do sistema SWIFT, que é o interbancário de fazer pagamentos. Como é que eu vou efetuar os pagamentos para a Rússia do meu pagamento de gás? Como é que eu vou fazer? Vou mandar em dinheiro? Então, realmente, o Putin, eu vi que ele fez uma construção sutil, muito cirúrgica, tanto que, enquanto ele não teve certeza das ações dos aliados, quando começaram a enviarem tropas para ficar margeadas à Ucrânia, quando ele percebeu que tanto a OTAN como os Estados Unidos e os países europeus só iam fazer sanções econômicas, a resposta dele foi imediata. Ele falou: de sanções eu já vivi anos dentro da União Soviética, continuei vivendo, eu existo hoje uma dependência de vocês para mim, vou invadir. E ele tomou a decisão muito cirúrgica. Quando ele teve certeza disso, ele fez justamente por essa dependência como europeu, praticamente. Né? Mais uma pergunta para o doutor Alessandro, agora Fabiana Barroso. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de aproveitar, mas enfatizar justamente esse ponto. O que nós estamos acompanhando é que as sanções impostas à Rússia, ele talvez não surta efeito justamente porque a Rússia se preparou, tem uma concentração de ativos e as notícias dizem que tem muito ouro concentrado e não foram afetados. Como que essa ineficiência de aplicar as sanções para a Rússia podem afetar, então, a economia? Então, de um lado, existe o efeito das sanções não produzirem efeitos para a Rússia, e isso provoca o avanço da Ucrânia, a invasão da Ucrânia. Por outro lado, nós já tivemos o movimento nessa sexta-feira. Na quinta, quando
houve a invasão, todas as bolsas do mundo caíram num índice absurdo. A bolsa europeia, principalmente a alemã, ela ficou numa média de 4 a 5% de queda, fora as outras europeias, fora o mundo inteiro. Se olhava os índices de bolsas internacionais, estavam todas no vermelho, com índices assim abaixo de 4, 3, 5%. Como as sanções que foram aplicadas, nós tivemos ação nas bolsas. Isso mostrou para os investidores que esse efeito das sanções não provocaria um colapso econômico como estava se pensando, e automaticamente o mercado deu resposta, as bolsas se recuperaram. A tendência, quando você tem um momento de crise que realmente as sanções são impostas, seria quedas sistemáticas. Caiu na quinta, caiu na sexta, seriam sistemas de no-break justamente para evitar essas quedas de bolsa muito acentuadas. Muito pelo contrário. Na sexta mesmo nós tivemos um cenário positivo. Então, existem os dois lados da moeda. A não aplicabilidade e a não aplicabilidade não digo, mas a não eficácia, né, das sanções e umas sanções mais brandas deixam o mercado mais tranquilo em relação às consequências, tanto que o preço do barril no dia da invasão passei em quase chegando nos $110. Ontem chegou a 90, 96, 98, 99, então ele teve um recuo, justamente porque a tendência era subir cada vez mais com o avanço das tropas e o aumento das sanções, e o efeito foi completamente negativo. Quando a gente analisa como economista o movimento da valorização do preço do barril, nós olhamos sempre. Quando há um crescimento no preço, significa que as economias elas estão crescendo, porque como a oferta não aumenta, significa que existe somente um mercado futuro. Existe aquela perspectiva de que eu preciso daquela commodity para eu poder me garantir para o futuro. Quando a questão, só para fazer um parênteses, o preço do barril estava em torno de $80, ele caiu para 68. Por que isso? A perspectiva naquele primeiro momento era um desaquecimento global e um risco de fechamento das economias. Então, essa questão do preço do barril, ela mostra muito essa tendência de eu preciso me garantir, vou comprar barril porque vai vir uma crise, vai vir uma guerra e eu preciso dele. Quando o mercado se vê que ele recua, significa que ele já analisa assim, as sanções e os efeitos não serão tão drásticos como nós pensávamos, mas ainda requer olhar, requer muita atenção. Eu estou falando do cenário de quinta, com as sanções impostas na sexta e como o mercado reagiu. Podemos ter mais sanções e mais retaliações. Então, tudo tem que ser analisado conforme forem sendo aplicados, mas hoje as sanções não produziram eficácia necessária, tanto que o mercado reagiu positivamente. Concorda? Professor Marcos Vinícius faz uma pergunta também para o doutor Alessandro. Eu acho que tem também uma questão a levar em consideração, que nos últimos anos nós vimos aí um impacto enorme da globalização, e a globalização fez com que as economias estivessem cada vez mais casadas. Então, até mesmo se fala de uma tentativa aí de um isolamento, uma separação da economia americana com a chinesa, mas nós estamos vendo que no caso europeu, este casamento de economias entre a Europa e a Rússia é extremamente importante e que tem sido justamente o fator que impede que as sanções tenham a efetividade necessária. É claro que vai demorar um tempo para elas começarem a exercer aí o seu papel, mas elas evidenciam que a economia globalizada é mais casada, mais difícil de impedir que se tome uma decisão aqui com um impacto imediato, com um resultado imediato. Então, a minha pergunta é a seguinte: que mais que nós podemos fazer além de sanções? Se nós não temos aí o elemento militar, porque não queremos ter uma terceira guerra, que outro mecanismo existe, particularmente quando o país que nós temos do outro lado é uma potência nuclearmente armada? Professor, é uma situação que eu venho conversando há muito tempo aqui, desde que começou a hipótese de conflito. Nesse cenário, como foi construído, nós vivíamos de um cenário internacional de retóricas, né? Então, era sempre assim, um ameaçando o outro, discutindo com o outro,
nunca tivemos uma ação tão efetiva, que falou que ia fazer, fez. Tanto que as ações do Putin de execução quebraram o posicionamento de todas as nações do mundo, porque fica naquela questão de retórica. Nós vamos, se você fizer, eu vou fazer, se eu fizer, eu vou acontecer. E ele fez. E essa assustou o mundo. Então, eu acredito que o resto do mundo, por se tratar de uma potência tão grande, não temos o que fazer. O Putin, ele criou uma dependência, ele criou um mecanismo de dependência mundial em relação à Rússia, que hoje nós dependemos. Nós estamos vindo de um cenário pandêmico, de pós-pandemia, de crescimento econômico, e ele tem o principal bem que todo mundo quer, que é o petróleo. Segundo, tem o gás que garante energia elétrica. A Europa sofreu crise de energia elétrica logo depois da pandemia e tiveram alavancando o seu processo inflacionário. Então, ele foi muito preciso nessa. Ele percebeu, até eu faço um comparativo, ele percebeu, por ser uma economia socialista, né, como era a União Soviética, e isso faz base um pouco dentro da formação do Putin, ele percebeu que o capitalismo tinha suas falhas, e ele usou as falhas do capitalismo para construir essa dependência. Hoje, infelizmente, nós podemos assistir o que está acontecendo com a Ucrânia, porque assim, as retaliações, vamos dizer assim, as sanções russas, a uma única que ele aplicou, de proibir o uso do espaço aéreo de companhias inglesas e companhias europeias, o que faz aumentar o custo de combustível e o preço da passagem aérea só para fazer o desvio dessa rota sobre o espaço aéreo russo, já é uma sanção desse tamanho que impacta diretamente no bolso das companhias aéreas, que tem que fazer um desembolso muito grande. Então, você vê, as pequenas respostas do Putin quebra praticamente esse efeito da globalização que foi feito e usou. Dificuldade aqui para terminar de ouvir a conclusão do pensamento, do raciocínio do doutor Alessandro Azzoni. Ele é economista e advogado. Doutor, obrigada pelo seu tempo conosco aqui nessa manhã de sábado, viu? Pelos esclarecimentos todos, pela conversa. Tenha um bom dia, até uma próxima.